Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dia 10 de março de 2025. Hoje, segunda-feira, estamos prestes a fazer a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Josué e também o capítulo 8 do Evangelho de João. Mas antes de iniciar a nossa leitura, deixa eu trazer para você duas reflexões que me chamaram muito a minha atenção. A primeira diz assim: Golias não foi um problema para Davi. Na verdade, ele foi a oportunidade dele. Às vezes, os nossos maiores desafios são só o processo para um grande propósito em nossas vidas. Então, a partir de hoje, comece a encarar cada desafio, cada luta, cada situação difícil na sua vida como uma oportunidade de crescimento que Deus está te dando. A outra reflexão é: olhe para a cruz e odeie o pecado, pois foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Nossa leitura bíblica diária, nosso devocional, tem, além de tantos outros, o propósito de nos fazer entender o que é o pecado. Porque entendendo o que é o pecado, nós entendemos como não desagradar a Deus, como não pecar contra Ele. Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós voluntária e deliberadamente pecamos contra Deus. Então, a nossa leitura bíblica serve para nos lembrar o que é que desagrada a Deus e então possamos fugir, fugir da aparência do mal, tá? Então, vamos partir para a nossa leitura. Lembrando que nós estamos em duas plataformas, no YouTube e no TikTok. Por isso, se você puder, por favor, deixa lá o seu like, seja ele um joinha, um coraçãozinho, mas deixa o seu like, porque isso ajuda demais para que a plataforma entenda esses conteúdos como importantes. Da mesma forma, se você puder, coloca nos comentários, antes de terminar esse vídeo, coloca no comentário aí o que você está achando, se você está gostando ou não dos vídeos, de que forma a gente pode melhorar e tornar cada vez melhor, tá bom? Mas faça algum comentário, porque também a plataforma entende como importante. E compartilhar. O seu compartilhamento me ajuda a alcançar o maior número de pessoas possível para fazer a leitura bíblica com a gente, tá? Não é a intenção de ter mais inscritos, de monetizar, não tem nada disso, tá bom? Nada a ver com isso. É só para que possamos juntos, o maior número de pessoas possível, fazer a leitura da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá para a nossa leitura? Livro de Josué, capítulos 14, 15 e 16. Vamos lá? Pegou a sua Bíblia aí? Se não pegou, pega aí. Vou te dar um segundinho aí. Pegue a sua Bíblia, vai lá. Muito bem. Nós estamos usando a versão NVT, nova versão transformadora, tá bom? Vamos lá? A terra dividida a oeste do Jordão. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para 2 tribos e meia do lado leste do Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para os seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Caleb pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se de que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia,
Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Capítulo 15 de Josué. A terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas em En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Onim, ou melhor, Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, ou seja, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste até o monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, e descia a Bet-Semes e passava por Tímina. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sincrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. A terra entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel,
Ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de águas." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor-Adata, Quiriote Esrom, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Leboate, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá, Gederotaim, 14 cidades com os povoados ao seu redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdol-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jati, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debi, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Jani, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades com os povoados ao redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdião, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade de Sal em Engedi, ou melhor, a cidade de Sal e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16. A terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental, ou seja, a outra meia tribo de Manassés. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó,
passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Astarote, não podemos confundir, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Horon, Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote-Adar, a leste, e dali se estendia para Bet-Horon Alta, e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá ao norte, fazia uma curva para o leste e passava para Taanate-Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul, até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança, meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. E aqui nós fechamos a nossa leitura de Josué por hoje. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher é pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, o meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês que diz: se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. O povo incrédulo é advertido. Mais tarde, Jesus disse outra vez:
Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntavam: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam o que ele falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus e Abraão. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu próprio caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho demônio nenhum em mim, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhe digo a verdade. Quem obedecer o meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer o meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória
não contaria. Mas é meu Pai que me glorifica. Vocês dizem, ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa de minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, dia 10 de março. Por favor, não termine esse vídeo sem colocar aqui o seu like, né? Seja o coraçãozinho, seja o joinha. E por favor, se você chegou até aqui, coloque nos comentários concluído. Você me ajuda muito, tá bom? Quando eu digo me ajuda muito, eu vou repetir, não é a monetizar, não é conseguir um número maior de inscritos. Mas quando você coloca o seu like e você comenta, a plataforma entende que esse vídeo é relevante, é bom e começa a encaminhar para mais pessoas. Quanto mais pessoas receberem esse vídeo, mais pessoas estarão lendo a Bíblia junto conosco, tá bom? E aí eles conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, terça-feira, dia 11 de março. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus bens, os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos. Que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.